acontecendo, Matheus? Aí tá difícil de passar nos lugares que eu passava normalmente. Sensacional, bom. Aquele kit ali é o kit que você vai sortear? É. E aí, será que a galera vai comentar bastante? Não sei. O vídeo ainda não foi pro ar, mas espero que sim. Você que tá vendo esse vídeo, tá rolando um sorteio no nosso vídeo anterior, né, Matheus? Tem que mandar a galera pra lá, Matheus. Então corre lá que a gente vai sortear um kit completo da Athletic Life pra vocês. Então é isso aí. Galera, estamos indo lá pra Academia Overall. Mais um treinão de peito aí que eu vou fazer hoje. Eu percebi que a galera, que vocês estão gostando, né? A gente compartilhar mais assim dos treinos e tal. Principalmente para vocês poderem acompanhar essa progressão de carga. Então a gente está fazendo bastante vídeo de treino para vocês. E é isso aí, vamos lá para academia. Hoje eu vou responder algumas perguntas aqui que me mandaram no Instagram. E é isso. Preparado, Matheusinho? Let's go. Tá friozinho em Curitiba, viu, velho? Tá difícil de acordar pra vida aqui. Mas vamos que vamos. Primeira pergunta. Quando você volta para Las Vegas? Quando eu volto para Las Vegas? Bom, provavelmente em agosto. Provavelmente, tá? Até agosto tem bastante coisa para fazer aqui no Brasil. Então, essa é a data aí que a gente tá planejando em voltar para Las Vegas. Agosto, Matheus. Agosto de Deus. Se Deus quiser, eu vou junto também. Isso aí, mano. Tem que tirar o visto, né, filho da mãe? Segunda pergunta. Dependendo do gasto calórico, posso comer de tudo? Não, velho. Não. Não pode comer de tudo. Depende. Se você quer ficar no shape, você não pode comer de tudo. Se você gasta, sei lá, que você gasta 3.500 calorias por dia, você vai comer 3.500 calorias de porcaria? Não. Não tá certo. Entenda que para você construir músculo, você precisa de nutrientes. Carboidrato, proteína, gordura. São os nutrientes que vão te auxiliar no ganho de massa muscular. O que constrói musculatura é a proteína. O carboidrato e a gordura vai te auxiliar nessa construção. Então não adianta você fazer uma dieta, eu gasto, mano, sou muito magro, gasto 3.500 calorias por dia, vou comer tudo em pizza. Não, velho. Não vai funcionar, entendeu? Então assim, se você gasta, se você tem um metabolismo muito acelerado, vamos supor, gasta 3.000 calorias e tá querendo ganhar massa muscular, você tem que elaborar uma dieta, tá? Com nutrientes, comidas limpas, de preferência, igual eu tô fazendo no meu off-season, com no mínimo aí 1.000 calorias a mais, né? Então é você ser inteligente nas escolhas dos seus alimentos para que você coma não por sabor, mas sim pela funcionalidade, pelo que aquele nutriente vai fazer no seu corpo. Então não coma de tudo. Essa pergunta foi você que fez, né, Matheus? Não foi, verdade? Foi você que fez. Ah, sei não, velho. Ô, deixa eu te perguntar uma coisa. E pra alguém que tá montando uma dieta, tem consultoria aí? Quem tá precisando de dieta? Tô marqueteiro. O Matheusinho tá bom. Galera, pra quem não sabe aí, a gente lançou uma plataforma, montei uma equipe multidisciplinar, né, com treinador, nutricionista, médico, para fazer consultoria online. Então a gente tá atendendo aí e a plataforma ficou sensacional. Vou deixar a plataforma aqui, ó, @brandão.team no Instagram. Eu vou deixar o link da plataforma aqui também. E é só ir lá e temos planos mensal, trimestral, semestral, anual. Então tá bem legal, tem plano aí pra todo mundo. Fechou. Agora vamos para duas perguntas polêmicas. Qual foi seu primeiro ciclo? Mano, faz tanto tempo. Meu primeiro ciclo, 10 Durateston com um potinho de estano. Esse foi meu primeiro ciclo da vida. E eu ganhei vários quilos, mano. Ganhei uns 10 quilos. Ciclo ideal para iniciantes. Eita porra, nem tá falando de ciclo hoje, hein? Cara, olha, eu tava até conversando com um menino esses dias lá em BH. Ele me perguntou quando que foi meu primeiro ciclo. Eu falei pra ele, meu, mas se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu esperaria no mínimo aí uns 5 anos a mais pra poder fazer meu primeiro ciclo.
né? Então, depende. Eu acho que primeiro você tem que ter o auxílio de um médico, um nutricionista, um preparador para te ajudar, né, a saber o momento exato de você fazer um primeiro ciclo, para você não queimar esse cartucho. Eu queimei esse cartucho porque quando eu fiz meu primeiro ciclo eu não pensava em competir, nem sabia de competir, nada. Eu fiz porque meus amigos falaram que eu ia me ajudar a crescer, eu queria crescer e eu fiz. Então você ter alguém para te auxiliar, né, a encontrar o momento exato de você fazer esse ciclo é o primeiro passo. E assim, eu acho que o primeiro ciclo é o básico, né? É testosterona e no máximo uma testo e uma deca, talvez, dependendo do seu caso. Mas eu começaria com o mínimo possível, para você poder explorar todas as etapas, né? Você não adianta estar aqui no primeiro degrau da escada enorme e querer dar um passo e já cair lá no quinto degrau, porque a probabilidade de dar merda é grande. Então tenha sempre um profissional da área, tá? Para te ajudar a fazer essa escolha, a te orientar. E é isso. Tome cuidado, vai pra cima. Mais alguma pergunta, Matheus? Uma última pergunta agora. Quantos quilos você quer chegar nesse off e quantos quilos você quer chegar no palco lá do Olímpia? A meta desse off é 135, mas eu já tô com 129 mais ou menos. Então vai dobrar a meta. Vamos dobrar a meta, 360. Não, brincadeira. Vamos ver o quanto eu conseguir. Tenho 12 semanas ainda pela frente. O físico tá respondendo bem, a digestão tá muito boa, o apetite tá bom. Então eu tô seguindo o fluxo, tô vendo como explorar o máximo de estudo. Tô fazendo um off-season como eu jamais fiz antes, com a mentalidade de uma preparação. Então, tipo, eu não fico, tô no off-season, não, tô numa preparação, né, uma fase de comer mais. Então, tem 12 semanas dessa preparação. Cara, eu acredito que eu vou conseguir passar aí os 135, eu acredito. E em cima do palco, cara, se eu conseguir subir lá com 116, 117 extremamente seco, tipo seco, com o glúteo fibrado até de cima e embaixo, mano, seria sensacional. Então vamos ver. Não tem como falar, eu vou subir lá com tanto. A meta é essa, de 116, por aí, 117, só que extremamente seco. Então eu quero trabalhar para poder ser o atleta mais condicionado em cima do palco da categoria Open, e mantendo volume, mantendo densidade. Eu acredito que o que vai me ajudar muito a chegar nesse resultado final é essa fase que eu tô aqui agora, do off-season. Então a construção é agora, e lá na fase de pré-contest é onde a gente vai eliminando a gordura e mantendo a massa muscular. Rafa, você acha que muitos dos atletas eles levam bastante a sério a fase final da preparação, né? No caso o pré-contest, e não levam a sério o off-season, por isso interfere muito no crescimento deles e tudo mais? Com certeza, com certeza. Eu falo por experiência própria, né? Eu nunca tive um off-season bem feito, sabe? Como se fosse uma preparação. Sempre tinha um problema, sempre tinha muita viagem, sempre achava que tinha mais tempo do que eu realmente tinha. Então nunca fiz um off-season tão consistente, né? Porque é isso, a gente fica tão focado ali na preparação, né? Acaba não fazendo outras coisas da nossa vida ali na preparação. E aí quando você compete, você quer tirar o atraso de tudo. Então, com relação ao trabalho, com relação ao evento, com relação à família, com relação a tudo, aí você dá aquela desacelerada. Só que é um momento de crescimento, né? Então, acredito que sim, isso é um erro, né, dos atletas. Inclusive, eu errei já bastante com isso, e agora estou fazendo realmente da maneira que tem que ser feito, e vamos ver o resultado final. Vou falar pra você que off-season é a parte mais difícil, cara, não é a parte fácil, né? As pessoas veem, comida pra caramba, mano, tá falando pra cara, velho. É uma sensação terrível o dia todo, sabe? Se eu for ser honesto, mano, é horrível. Terrível você ter que comer o dia todo, terrível você ter que ficar digerindo o dia todo. Só que eu não posso trazer esse sentimento
sabe? Que tá lá no fundinho assim, deixar esse sentimento aflorar. Então eu tô levando o meu off-season como, mano, um bagulho da hora, um bagulho legal, você entendeu? Como um trabalho que tem que ser feito, porque essa é a única maneira de eu realmente dominar a minha mente e falar, não, é isso que tem que ser feito e vai ser feito, entendeu? Mas o sentimento real por trás disso é horrível, velho. É horrível você ficar entalado de comida o dia inteiro, você acordar e já tomar um shake de 2 litros, entendeu? Mas faz parte do processo, é o que eu escolhi, é o que eu quero. E eu tenho que estar apto a fazer o que eu preciso, o que precisa ser feito para chegar onde eu quero, né? Então, se comer 10 mil calorias por dia é o que eu preciso fazer para evoluir, é o que eu vou fazer. Não tem essa. Tenho que achar um caminho para fazer e dominar a minha mente. Por isso que eu tô na minha cabeça que, tipo, eu tenho que fazer o bagulho, mano, da melhor maneira e levar isso com alegria, com felicidade, porque é a única maneira de você continuar fazendo o trabalho sem desistir no meio do caminho. Mas a vida de um gordão é foda, mano. Você é louco pra colocar meia, pra subir escada. Isso que eu faço cardio, né? Só que agora, por exemplo, minha respiração tá horrível. Uma, porque meu peso subiu, claro. E outra, porque o clima aqui de Curitiba é horrível. Então, minha rinite ataca, eu tenho alguns outros problemas respiratórios também, e isso influencia na minha respiração. Então é muito mais difícil. Aí você já tá com a respiração ruim, aí você vai e come 1 quilo de comida. Aí, meu irmão, já era. Esses dias eu fiz... Foi engraçado, esses dias eu fiz uma live comendo, e aí os comentários da live eram: meu Deus, isso é um rinoceronte. Caralho, Rafa, sua respiração. Mas fazer o que? Faz parte do processo. E é isso aí. Aí, respirando. Ai, caralho. Mano, algum é pra lá pra acordar. As dores do gordinho, lombar. A minha meia. É cueca de... Cueca de taco, meia de hambúrguer. Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor, ayy, on the road, here we go. Yeah, we winning by a landslide. Never see me coming, I'm a landmine. Yeah, I ain't taking orders in command, like, yeah, you about to see me on demand, like, you know on demand. If you ain't know, you about to understand. Yeah, I got the team by my side, right hand. Yeah, take it to a string, you ain't seen it like that. Yeah, and it's the dream, and we coming for the bag. Yeah, and we ain't never going back now. Future expedited, now we on the fast track now. They won't lend a hand, now they see us on the map now. It's time to act out. Here we go, at the top of the class on a roll, and it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor, ayy, on the road, here we go, yeah. At the top of the class on a roll, ayy, and it's time to Cheguei no bailinho de casal. on the road, here we go. Fácil, 10.
Isso aí, galera, mais um vídeo aí finalizado pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Treinão de peito. Confesso pra vocês que demorou pra aquecer hoje no treino. O frio aqui em Curitiba tá bem foda. Então, tomando bastante cuidado aí pra não sofrer lesão. Porque até esquentar realmente a musculatura e você conseguir fazer força, colocar a carga, vai um tempinho. Então tomem cuidado. Sei que tá uma frente fria aí no Brasil todo, então tomem cuidado para não se machucarem. É isso aí, se gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa seu comentário construtivo aí e até o próximo. Valeu. Já era, Matheusinho? Já era. Chega? Chega. Chega por hoje? Chega por hoje. E para amanhã? Amanhã tem mais gravação.